Shalom, shalom, que Yahweh nos abençoe e nos guarde. Em nome do Mashiach Yahushua, um pouco rouco, mas soldado mesmo rouco tem que ir para a batalha, ok? Quero agradecer as pessoas que estão entrando em contato conosco, dando andamento nesse estudo de relacionamento com a cristandade, sempre visando e separando o sistema religioso cristão, os dogmas, o nome, a composição, a origem dos irmãos efraimitas que estão dentro desse sistema, ok? Todo esse estudo que nós estamos fazendo faz parte de uma gama de estudos que nós, os netzarim, nazarenos, temos e aprendemos durante muitos anos de estudo. Então, para você se tornar um nazareno, você precisa seguir os passos do seu discipulador. Então, a única coisa que eu indico sempre para as pessoas, em relação à minha pessoa, é que vocês estudem como eu estudei. E vocês tomem um rumo diferente, dê uma sumida do mapa, entre aspas. Quando eu comecei também, eu dei uma sumida do mapa. Eu conversei com o meu instrutor. E eu comecei a, como uma criança, crescer devagarzinho e compreender toda a história dos nazarenos e os documentos que não são ensinados da igreja no Brasil, que eles ocultam, mas graças a Yahweh, aqui fora do Brasil, há muitos documentos que são postados, então existe até internet hoje, que pode abrir seu entendimento. Então, o que eu quero de você é que você seja alistado nesse exército, na qual eu também faço parte. Eu não sou o único desse exército. Existem vários irmãos nazarenos, netzarim, no mundo inteiro. Muitos irmãos colocando a sua cara, colocando a sua vida, dando o seu sangue. Né? Teve um que nós conhecemos, que é Diego Ascuns, bendito seja sua memória, há mais de 10 anos, se eu não me engano. Ele traduziu a escritura do nosso instrutor, do David Stern. Ele estudou muito. Ele traduziu para o espanhol, que é uma escritura chamada, eu tenho ela aqui, vamos ver se eu lembro o nome dela, Hora Messiânica, era o nome desse site onde tinha essa escritura. Então, bendito seja a memória deste homem que partiu há muitos anos, que deu tudo para o povo de língua hispânica, que os nazarenos dominam a língua hispânica, os países hispânicos. Há muitas comunidades. Eu fiquei sabendo que na Argentina, quase todas as igrejas, Trindade e Tobago, aqui Uruguai, México, Guatemala, aqui para cima aqui, as igrejas estão se tornando em comunidades nazarenas. Isso é muito maravilhoso porque é cumprimento de que no fim dos tempos o evangelho perpétuo, como está na sua Bíblia eterno, seria pregado. E o que é o evangelho? Nós vamos falar aqui hoje nesse estudo. Só para recapitular com vocês, quando você lê o Novo Testamento, a Brit Hadashah, Aliança Renovada, e eles vão citar alguma coisa, eles vão falar sobre o pecado, por exemplo, vamos falar sobre pecado, arrependimento. Eles não tinham o Novo Testamento. Então, eles falavam do pecado numa visão da Torá, do Tanar, do Antigo Testamento. Então, a mente deles era voltada às Escrituras, ao Tanar. Eles não eram uma nova instituição chamada cristianismo, criada por Inácio. Eles sempre foram netzarim de origem israelita e seguiam suas tradições de origens israelitas da Torá. Ok? Eram judeus, eram estrangeiros, eram gentios. Eles se uniam para seguir a Torá e o Messias Yahushua. Os costumes e a mente e toda a parte organizacional era israelita. Hoje não é mais.
E é por isso que você tem um problema muito grande, que você sofre muito para compreender, porque você vive numa sociedade ocidental, uma sociedade matriarcal, uma sociedade da igreja de Inácio, onde eles ensinam todos os dogmas da Grécia, de Roma, da Babilônia, mistura com as escrituras, e aí, enfim, um outro Ruach, um outro espírito que as pessoas recebem que não é o Ruach de Yahweh, mas Yahweh diz que as suas ovelhas vão ouvir a voz dele. Então nós estamos aqui sendo colocados para te ensinar, para que você passe esse estudo para frente e você não utilize esses estudos para fazer média no seu canal, mas que você ensine a verdade, seja lá de quem ensinar. Esse estudo é de uma comunidade nazarena muito antiga, do judaísmo nazareno, da qual a gente não faz parte do judaísmo por causa de contaminações com dogmas e tradições judaicas, com dogmas e tradições cristãs, tá? Mas isso não impede de nós estarmos citando documentos, falando sobre ensinos dessas pessoas, desses grupos, porque no final nós estamos aqui seguindo o mesmo alvo, que é o reino de Yahweh, as duas casas de Israel, instaurando o reino de Yahweh, e é isso que importa. Ok? Então, tudo que você for ver no Novo Testamento, não tinha Novo Testamento. Eles estavam continuando a história, só que o Messias estava ali. Era o Antigo Testamento ainda. Eles não tinham escrito as cartas. Por isso que foi tão distorcida as cartas pelos inacianos, pelos gnósticos, pelo judaísmo ortodoxo. Queimou muitos manuscritos nazarenos, tem história falando que eles queimavam. E aí, enfim, Yahweh nos preservou por um milagre, por um Nes. Em hebraico, milagre é Nes. Nós somos um Nes de Yahweh. Então, que Yahweh abra o seu entendimento para que você passe esse estudo e para que você entenda que é impossível ter um relacionamento íntimo com a cristandade, porque lá há um outro espírito. Você tem que sair dali e você tem que começar a sua vida do zero. Ok? Não estou dizendo que quem está ali vai para o inferno. Isso é coisa de inaciano, de romanismo. Nós não estamos falando nada disso. Estamos falando de engano e de luz. Engano e verdade. Então, se você quer conhecer a verdade de Yahweh, estamos vendo aqui que a verdade é a Torá, a verdade é o Mashiach, a verdade é a palavra dele, a verdade são os seus escritos, estatutos e juízos. E nós simplesmente estamos sendo usados aqui para ensinar. Então, hoje você vai ver, depois que nós terminarmos esse ensino, que eu não sei se termina hoje, acredito que não, que você vai ver que como que a pessoa pode ter uma revelação de muitas coisas se ela ainda está no sistema dinástico, se ela ainda se intitula cristã, porque o cristão segue dogmas cristãos. Então, se você é um nazareno, um netzareno, você nunca vai falar que é cristão. Porque o cristão segue outras doutrinas, até o nome de cristão foi dado por Inácio, fizemos um outro estudo sobre isso. Então você vai ver onde está a urua nas pessoas que estão ensinando. O nosso desejo é que cada pessoa, cada irmão, irmã, cada pessoa que está até indicando o meu canal, eu tenho respeito por muitos deles, todos, que eles acordem e a gente se una. Então, muitas pessoas estão se pegando a coisas pequenas. Ah, pega um ponto que não concorda e já se separa. E aí, como é que você pode separar por um ponto de divergência? E aí você vai pôr na balança, essas pessoas ainda estão no sistema cristão. É uma incoerência. Mas o desejo do meu coração é que os nossos irmãos venham a estar retornando às origens israelitas e Yahweh restaure com a sua mão os reinos de Yahudá e Efraim. Ok? Você que está dentro do cristianismo, abra o seu entendimento para que você ouça a voz do seu pastor verdadeiro, Yahushua. Vamos falar aqui agora do item 12. São 17 itens desse estudo. Nós vamos no 12 agora. Parte 4 desse estudo. Tudo que você lê no Novo Testamento, quando os discípulos falavam sobre pecado, como não tinha Novo Testamento,
Eles tinham uma noção de pecado ensinado pela Tanakh, do Antigo Testamento, que é a Torá. E vamos ver o que fala sobre o pecado. O que é o pecado? Né? É uma coisa tão simples que as pessoas do cristianismo não sabem, tá? Mas os nazarenos sabem muito fácil. Porque eu disse que o pecado em 1 João 3, 4, 7, 8 é isso aqui. Ó. O pecado é a violação do quê? Da Torá. Pecado é a violação da Torá. Simples. Lá na sua Bíblia está a lei. Tudo que você viola dos mandamentos é pecado. O que é pecado? Você tem que conhecer a Torá primeiro. Se você conhecer a Torá, você vai ver que lá na Torá você vai conhecer os mandamentos. Quando você conhece os mandamentos, você não vai mais violar a Torá. É simples. Isso está escrito no Brit Hadashah. E o Hanan disse isso. Ninguém engane vocês, ó. Nem eu, tá? O Rua vai te guiar na verdade. Ninguém engane vocês, está escrito. Quem pratica a justiça, opa, lembra da justiça? É justo. Lembra o que é justiça? É seguir a Torá. Você vê no item 3, no item 2, você vai ver que a justiça tem a ver com a palavra de Yahweh, né? Então, quem pratica a justiça é justo. Quer dizer, quem pratica a guarda dos mandamentos é justo. Porque é justiça. É uma justiça. O que é a justiça? Você vai ser julgado lá diante do juiz. Ele vai falar assim, o que você violou? Qual lei? Quem pratica a justiça ou quem pratica a Torá é justo. Assim como ele, Yahweh Yahushua, é tzadik, é justo. Puxa vida, é justo. Ele legisla a sua Torá de forma pura, sem tradição humana, sem puxar sardinha para ninguém. Ok? Agora, aqui está o problema. Quem comete pecado é de Hassatan, é do enganador. Por que quem comete pecado é de Hassatan? Porque se você conhece a Torá e você sabe que a Yahweh é o Ruach encarnado aqui na pessoa do Mashiach, no corpo do Mashiach, no tabernáculo, na Sukkah, quando você peca propositalmente, você é como se estivesse sendo como Satã. Porque Satã também, propositalmente, ele violou a Torá. Ele sabia e não queria. Porque Yahweh não força ninguém a seguir. Satã teve oportunidade de seguir, mas ele não quis. É de Hassatã, porque ele é um mentiroso desde o começo. Já falamos nesse estudo. Então, quando você comete pecado, é quando você conhece a Torá. Mesmo que você não conheça a Torá e está pecando, você é de Hassatã. Hassatã fez isso. Agora, você não sabe o que isso é tão grave. É por isso que Yahweh está levantando as ovelhas. Puxa, eu estou violando o mandamento do Criador. Eu não sabia. Aí o que você faz? Techuvá. Retorne. Chuva. Você retorna. Está indo num caminho e retorna. Começar do zero. Não importa o que vai acontecer. Não importa se eu vou perder dinheiro. Não importa se eu perder minha família. Se seus familiares não querem. Abraham e Sara. Abraão e Sara deixaram tudo, cidade, tudo. Os seus pais são eles. Você tem que ter o exemplo deles. Quando você for perguntar algo para mim, sempre você vai me ouvir dizer, ó, segue o exemplo de Abraão e de Sara. Abraham e Sara. Por quê? Porque eles rodaram a vida inteira em busca de Yahweh, e ele creu em Yahweh, e o Criador atribuiu a crença dele em Yahweh como justiça. Quer dizer, depois ele guardou os mandamentos, depois ele foi circuncidado, e ele veio Yitzhak, Isaac, depois Yaakov, Yahweh muda o nome dele para Israel, e aí Israel vem as 12 tribos, e nós estamos aqui espalhados no mundo inteiro hoje por causa dos nossos patriarcas. Então, quem comete pecado é de Hassatã. 1 João 3, 4, 7, 8. Então, preste bem atenção. Quem comete? Cometer pecado é saber o que está fazendo. Então, a partir do momento que você conhece a Torá, você não tem mais desculpa.
Entendeu? Não tem mais desculpa. Eu descobri que esse nome cristão é maligno mesmo. Puxa vida, mas eu uso ele para poder fazer uma média. Você vai pagar as consequências por isso. Eu vou continuar no cristianismo porque é ali que eu comecei, meu pai, minha mãe, bisavô, Inácio começou lá com o cristianismo, instituiu esse nome como regra, como dogma, como único nome de religião, e eu quero ficar nele. É problema seu. Quem comete pecado é de raça Satã. E pecado é o quê? Violação do ensino, da doutrina, dos mandamentos, estatutos e juízos de Yahweh. Isso está no Novo Testamento, ok? Simples. Pecado, violação à Torá. Vamos agora ao item arrependimento. Todas as vezes que você vê, quando alguém fala sobre arrependimento, de se arrepender, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista, Yohanan Ramatbil falavam. Não existia Novo Testamento, ali estavam seguindo o Antigo Testamento, estavam seguindo a Torá. Então, o que eles entendiam como arrependimento? Jeremias 8, 4, 6. Vamos lá ver? Vou abrir aqui com vocês. Vou abrir até em qualquer Bíblia para você ver que está igual. 4, 6. 4, 6. Jeremias 8. Vamos pegar o meio daqui. 4 a 6. Aqui, ó. 4. Diz-lhe mais. Assim diz. Eles colocam Baal, né? Senhor aqui. Tudo que está Senhor lá no Antigo Testamento. Ou Adonai na Bíblia judaica. Ou eles colocam também Deus. Está aqui. Yahweh. Yud Rei Vav Rei. Assim diz Yahweh. Por acaso cairão e não se tornarão a levantar? Yahweh está falando. Desviar-se-ão e não voltarão? Eles vão cair, não vão se levantar? Será que eles vão se desviar e não vão conseguir mais voltar? Voltar é retorno, hein? Por quê? Pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua. Lembra que quem estava em Jerusalém era o povo judeu, Yahudi, os judeus. E o que está dizendo aqui? Para os judeus que faziam o quê? Eles faziam violação à Torá. Na verdade, eles estavam violando a Torá. Lá em Jerusalém, Jerusalém. Contínua apostasia. Quer dizer, sabia e apostatava. Persiste no engano e não quer voltar. Tá vendo aí, ó? Tem cara que quer ficar seguindo o erro. Já viu o que vai acontecer com ele. Até o 8. Eu escutei e ouvi. Yahweh diz, viu? Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade. Aqui, ó. Arrependimento. O que é maldade? Violar os mandamentos. Dizendo, o que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com o ímpeto da batalha. É fácil. Só dá uns 5 minutos ele já faz burrada. Quem conhecia a Torá, que no caso os judeus, lá em Jerusalém. Até a cegonha, no céu, conhece os seus tempos determinados. E a rola, e o grou, e a lourinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo israelita não conhece o juízo de Yahweh. Puxa, os israelitas são os que mais pecam. O meu povo aqui, no caso, os judeus. E a Yahudi que estava lá em Jerusalém. Lembro que Efraim já não tinha mais, saiu no ano 720 antes do Mashiach, né? E depois só ficou o reino de Yahudá. E o reino de Efraim se misturou entre os povos. E diz que o meu povo, por isso que o judeu é cabeçudo, não conhece o juízo de Yahweh. Hoje o judaísmo diz que eles são os que legislam a Torá e ninguém mais. Há muitas tradições que viraram mandamentos, que são até pagãos, malignos,
dentro do judaísmo. Não é só do cristianismo não, viu? Aqui está falando dos judeus. Como, pois, vocês dizem? Nós somos sábios. Olha, a Torá de Yahweh está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Preste atenção. Quando Yahudá legislava em Jerusalém, Levi tinha que estar sendo sustentado pelos judeus. Todo levita era sustentado pelas 12 tribos. Como só estavam os judeus, só os judeus sustentavam eles. E aí existia um conchavo lá, tipo hoje com STF, sabe? Essas políticas malignas. Que o cara dá um favorzinho lá e depois recebe um favor, né? Em forma de julgamento. Eles faziam a mesma coisa. Isso não mudou, não. Não é só aqui no Brasil que tem essa porcaria. Na Torá, lá nas Escrituras, entre o povo de Judá e Efraim, eles faziam a mesma coisa. Como, pois, diz, nós somos sábios e a lei de Yahweh está conosco? Como que vocês falam isso? A Torá de Yahweh, você vê que o retorno tem a ver com a Torá de Yahweh, ok? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Quando houve o judaísmo ortodoxo, com a sua tradução da Massorá, a pena que escrevia a Torá começou a acrescentar vogais para se falar, que é o vogal massorética, e mudou muitas coisas nas escrituras. Então, o que é arrependimento? Aqui está falando claramente. Eles dizem que são sábios, que conhecem a Torá de Yahweh, está com eles, mas não estão seguindo a Torá de Yahweh. Isso é arrependimento. Ok? Agora vamos ver Zacarias 1, 1 a 6. Zacarias, deve ser ZK, CC, desculpa, 1. Zacarias 1, 1 a 6. Olha o que Zacarias vai escrever, o profeta, o que estava acontecendo. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra de Yahweh ao profeta Zechariah, filho de Baraquias, ou Beraquiá, deve ser, filho de Idô, dizendo: Yahweh se irou fortemente contra vossos pais. Está falando sobre israelitas. Está falando com os judeus aqui. Portanto, diga-lhes: assim diz Yahweh dos exércitos, Yahweh de Sebaot: tornai-vos, voltem para mim, retornem para mim, diz Yahweh dos exércitos, e eu voltarei para vocês, diz Yahweh dos exércitos. Então você tem que arrepender e retornar. Os vossos pais estão ensinando as heresias de Inácio lá na sua igreja há muitos anos, e você está descobrindo agora. Você está descobrindo até que o fato de ser desengrejado não ajuda muita coisa, mas complica muito também. Volte para o povo de Israel. Volte a ser israelita. Yahweh está esperando. Ele espera por você. Está bem claro aqui. Bendito é o nome de Yahweh. E não sejam como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz Yahweh de Sebaot: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos. Lembra os caminhos, que é o Alahá, é a direção nos mandamentos, e das vossas más obras. Lembra que as obras eram a violação da Torá? Mas não ouviram, nem me escutaram, diz Yahweh. Vossos pais onde estão? E os profetas viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras, já falo das palavras, Yahushua veio para as palavras do Pai, que é a Torá, e os meus estatutos, que faz parte da Torá, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? E eles voltaram e disseram: assim como Yahweh, Sebaot, fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. É até o verso 6.
Irmãos, está escrito aqui claramente. As obras são aqueles que conhecem os mandamentos e violam. Fora. Não tem, israelita não espiritualiza isso. O que eu tenho que fazer para seguir o Criador? Quando eu era um estrangeiro, nem era israelita, nem tinha origem israelita. Eu quero fazer parte desse povo. Eu tinha que sentar lá com os levitas, no sábado, no Shabat, e aprender as escrituras. Ver como que era o casamento patriarcal, ver como que era a lei da agricultura, a lei dos filhos, a lei da purificação, a lei da oferta de Shalom a Yahweh. Ninguém poderia aparecer diante de Yahweh de mãos vazias. Há um princípio nosso nazareno, que é o seguinte: não me interprete mal, porque eu não sou louco. Eu estou te ensinando a Torá. Você não pode aparecer diante de qualquer sacerdote israelita que ensina a Torá sem oferecer nada. Isso é um princípio da Torá. Você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse. Você não tem como só falar assim: me ensina isso, me dá aquilo. Você vê até os profetas, você vê sempre que eles apareciam com presentes, com alguma coisa, porque eles dependiam daquilo. E hoje as pessoas pensam que, pelo fato de serem enganados no cristianismo de nascer a vida inteira, que eles não têm que ajudar com o seu dinheiro. E existem teorias, como você foi enrolado lá na igreja de Inácio, que o dízimo não precisa mais, porque não tem templo, que não existe mais levita, você não precisa de líder, entendeu? Você não precisa de mais nada. Isso também é um engano de Rassatã. Por quê? Porque quando Abraão deu uma a décima, o dízimo, para Malquisedeque, que era Shem, não tinha templo. Quando eles se faziam oferendas de sacrifícios no altar, não tinha templo. Hoje não tem mais templo. E não tem mais o quê? Levitas, estão tudo espalhado. Mas Yahweh instituiu os ensinadores da Torá, através dos nazarenos, para serem os sacerdotes da nação e levarem a Torá ao mundo e fazer o quê? Discípulos presencial. E não ficar a vida inteira na internet. É isso que eles fazem. Só que as pessoas hoje, que eu concordo, foram tão enganadas na questão de dinheiro. Quem me conhece nesses 15 anos aí sabe que nunca você me viu pedindo dinheiro. Isso não quer dizer que nós não temos uma organização do dinheiro aqui. Mas se você não aprender a Torá, você vai cair em contradição, em erro. Muitas pessoas me ligam assim: irmão, eu quero te dar um dinheiro aí. Falo: não, pera. O que é isso? Como é por quê? É oferta voluntária? Tudo bem. Mas dízimo, oferta, não, primeiro tem que aprender. Entendeu? Você tem que saber para que serve, em vez de você me ajudar. Entendeu? É assim o nosso princípio aqui. Teve irmão até esses dias que falou: irmãos, tem um livro aí da Batia Uten, que é o livro da Quem é Israel, que está em inglês e espanhol, que a gente recebeu autorização dessa irmã dos Estados Unidos, uma israelita, para traduzir em português. Mas nessa brincadeira vai aí pagar alguém para traduzir, porque não tem tempo, e outras pessoas também não tem. Se for pagar alguém fazendo a gráfica, no mínimo são uns 20 mil. 20, 25 mil, essa brincadeira, estando baixo. Como é que nós vamos fazer isso? A gente tem que ter condições, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer a correria atrás do dinheiro e Yahweh nos abençoar. Agora, se a gente precisa de dinheiro para fazer essas coisas, a gente não tem como fazer as coisas lá na gráfica de graça. Por que você não teve uns bitolados aí que ensinam sobre as duas casas? Que diz assim: poxa vida, você vende Bíblia, que coisa mais terrível, isso aí é a coisa mais maligna do mundo, a Bíblia tem que ser dada de graça. Beleza, então me arruma lá 150 mil que eu já gastei até hoje, mais ou menos, e me dá, que eu faço na gráfica de graça, porque eu não tinha esse dinheiro investido no meu bolso. Você ajuda? Não. Então como que você quer falar sobre ajuda se você não conhece a Torá? Essas obras aqui que eles não estavam fazendo era seguir a Torá. E o dinheiro faz parte, uma ceia, a oferta, entendeu? A décimo, o dízimo. Tudo tem um ensinamento hebraico.
Agora, caiu lá no Inácio, fala em dinheiro para a pessoa que ela treme, assim, ela baba, ela dá infarte, porque arrancaram o couro dele. Então, por isso que você tem que aprender a Torá, para que você saiba que nunca você pode aparecer de mãos vazias diante de Yahweh. Nunca. Sempre você tem que ajudar. Sempre eu tenho que ajudar. Ok? Esse é um princípio da Torá. Então vamos saber o que é arrependimento? Acabamos de falar aqui. Arrependimento é o que então? Você se arrepender que está violando a Torá, quem conhece, e volta. Puxa, eu nunca vi isso, eu quero voltar. Volte também. Se arrependa e faça até chuvar. Retorne. Puxa, eu estava errado. Errado no quê? Porque eu não seguia os mandamentos de Yahweh. Eu seguia o homem. Eu seguia o Yahussef. Eu seguia os líderes, os rabinos, os pastores, os padres, os sheiks. Eu seguia os pais de santo. Eu seguia os mestres desengrejados. Eu seguia todos esses caras. Será que você está seguindo certo? Você segue a mim, e não segue a Torá? Para que você vai ficar vendo meus vídeos se você tem que se focar em Yahweh? É isso que a gente tem que fazer. Arrependimento, então, o que é? Irmiarro 4:8-4-6, Zechariah 1:1-6 fala de pessoas que conheciam a Torá e se arrependiam e queriam voltar atrás. E teve gente que não queria voltar atrás, a pena desleal, né? Os escribas que escreviam deslealmente nas penas. Quer dizer, judaísmo alterando as escrituras, cristianismo alterando as escrituras, mas Yahweh ainda está no comando de tudo. Bendito é o nome de Yahweh. Isso aqui é importantíssimo. Vamos falar agora, quando você lê no Novo Testamento, na Brit Hadashah, a palavra evangelho, que é Bessorá em hebraico, boas novas, como não tinha Novo Testamento quando eles falavam de Bessorá, eles estavam falando de qual evangelho? O que era o evangelho para os discípulos nazarenos? Era o novo evangelho criado por Inácio? Não. Era as boas novas, a Bessorá, que era ensinada no Tanakh, lá nos 5 primeiros livros da Torá, que continha a Torá. Então, o evangelho, você vai ver aqui, que era uma noção das escrituras do Antigo Testamento, dos mandamentos. Evangelho não é nada de boa nova, uma coisa que foi criada em Atos capítulo 2. Eles só falavam do que eles ouviam no Antigo Testamento. Vamos ler isso aqui, que é muito importante. O Evangelho, entre aspas, é a palavra da verdade. Colossenses 1:5. Eu vou abrir um por um aqui, vou demorar um pouquinho nesse para você entender, tá? Colossenses 1:5. CL, Colossenses, deve ser CL, se não for, 1:5. Fica aqui, ó. Por causa da esperança que vos está reservada a vocês nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho. Em Colossenses está escrito palavra da verdade do Evangelho. Já aprendemos que palavra representava o Mashiach, a Torá, as Escrituras, o Antigo Testamento. A verdade é o Mashiach, é a luz, é os mandamentos, etc. O Evangelho, a Bessorá, é o que era ensinado. Vamos ver o que é Bessorá? Bendito é o teu nome, Yahweh. Que quer dizer obediência. 2 Tessalonicenses 1:8. Vamos lá. 2 Tessalonicenses. Deve ser TS. Agora, se não for, estou na roça. Não é. Pode digitar aqui. 2 Tessalonicenses 2. Vamos lá. Tessalonicenses. Capítulo 2. Vamos abrir aqui. 2:8, não é isso? Não. 2 Tessalonicenses 1:8. Desculpa. 2 Tessalonicenses 1:8. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses 1. Aqui. 1. Aqui, ó. 1. Vamos ver o que é o 8. Na Bíblia dos cristãos.
com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Elohim ou Al-Hin, que é o Criador, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Mariá Yahushua Hamashia. Toda vez que você vê Senhor Jesus Cristo, no original está Mariá, o soberano Yah, Yahushua Hamashia, mostrando que Yahushua Hamashia era o soberano Yah, não era um homem comum e não era um meia-meio. Um Deus homem, um Deus e homem ao mesmo tempo, ou só um homem, como as pessoas estão ensinando por aí. Não tem nada a ver com isso. Ok? O que é obedecer ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou do Mariá Yahushua Hamashia? O que quer dizer isso daqui? Aqui ele diz que quer dizer obediência. O Evangelho é a palavra da verdade, e quer dizer obediência. Beleza? O Evangelho é a mensagem que Yahushua ensinou. Mateus 4, 23. Vamos lá. Mateus 4, 23. MT. Mateus 4, 23. Vamos ver o que é 23. Aqui, ó. 23. E percorria Yahushua toda a Galileia. Galileia onde ficavam as 10 tribos perdidas, tá? Galileia dos gentios. Ensinando nas suas sinagogas. Olha! Na Galileia tinha sinagoga. Não tinha igreja, não. Fala sinagoga, onde israelita congregava, no caso judeu. E pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Poxa, se você não entendeu isso daqui, eu vou te ajudar. Sinagoga se ensina a Torá. Eles ensinavam nas sinagogas e pregavam o que na sinagoga? O evangelho do reino. O que era o evangelho do reino? A Torá das boas novas, que era o Machia aqui na terra. A Torá continuava sendo ensinada. Ela nunca foi mudada. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quer dizer, o que era isso daqui? Vamos continuar aqui. Yahushua ensinou, e de fato é uma mensagem que ele ensinou no templo. Lucas 20, versículo 1. Vamos ver o que ele ensinou no templo? Puxa vida, não era no templo, não era na igreja, né? No templo é mais difícil ensinar alguma coisa da igreja, né? Lucas, o quê? Lucas 20, versículo 1. Lucas 20. Vamos ver. Lucas 21. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo israelita, né? Só estava o judeu lá, e anunciando o evangelho. O que era o evangelho? Aí a igreja de Inácio pensa que ele estava ensinando uma coisa nova. E a Yahushua diz que veio ensinar a Torá, porque ele saiu de dentro do Pai, ele era a Torá viva, ele ensinava a Torá numa compreensão correta, sem tradições humanas. É isso que ele ensinava, nada mais. Sobrevieram os principais, os sacerdotes e os escribas com os anciãos. Entendeu? O que ele ensinava lá? Coisas que os caras que tinham aquela pena enrolada, que adulterava tudo, no caso aqui que você vai ver que era os sacerdotes e escribas com os anciãos, eles estavam encolchavam com o judaísmo da época, com Roma, e aquela panela maldita que anulava a Torá para poder ter benefício próprio. E aí a Yahushua ensinava lá o evangelho. Aí a igreja pensa que eles estavam ensinando contra a Torá lá dentro do templo. Como que o Mashiach vai ser a Torá viva e vai entrar no templo do pai dele e vai falar assim, olha, não precisa mais guardar Shabbat, pode comer o que quer, pode casar no matrimônio, pode fazer o que você quiser, não precisa mais seguir nenhuma lei do meu pai. Se ele fizesse isso, ele não era o Messias. Ok? Vou continuar aqui. E de fato é uma mensagem que ele ensinou no templo, de acordo com Mateus 4, 12 a 17, não vou ler isso daqui. Essa mensagem era a luz de Isaías 8, 23 e 9, 1. Mateus 4, 17, de acordo com Mateus 4, 12 a 17, essa mensagem era a luz. Já falamos que a luz é o mandamento que brilha na lâmpada. De Isaías 8, 23 e 9, 1. Eu vou ler Isaías 9, 1 só para você ver aqui. Isaías 9, 1.
Opa, abri aqui. Isaías 9:1. IZ. Eu acho que é isso aqui, Isaías. Isaías 9. Isaías 9:1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, que é onde ficavam os efraimitas. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, onde os israelitas foram em cada uns 4 cantos da terra, além do Jordão. Jordão é Yarden, em hebraico, na Galileia das nações. Ué, nações é gentios. Peraí. Quer dizer que ele foi ensinar a Torá lá na Galileia dos gentios. Por que eles estavam angustiados? Porque não tinha mais Torá. O efraimita não tinha perdido a Torá, não estava vagando, fazendo tudo errado. Essa luz, essa mensagem de Mateus 4, 12, 17, que lá fala luz. Vou pôr Mateus 4, vai. Vou ter que abrir aqui para você ver. Mateus 4, tá bom? Você vai ter esse estudo, você vai estudar ele 1000 vezes para entender. Mateus 4. É sério, viu? Não é que eu falo brincando, mas tem que estudar muito. Mateus 4, senão você não vai entender nada. Aí vai falar besteira. Mateus 4, versículo, vamos ver aqui, 12 a 17. Mateus 4, 12 a 17. Yahushua, porém, ouvindo que Yohanan, João, estava preso, né, o João Batista, voltou para a Galileia, onde ficavam as 10 tribos. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, os confins de Zebulon e Naftali. Lembra da profecia de Isaías? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia dos gentios. Até o 17? Opa, perdão. Até o 17. Onde está aqui? Até o 17. Acerca de Zebulon, 16. O povo que estava sentado em trevas. Opa! Você já aprendeu que trevas é quando você não segue mais a Torá e o Criador, né? Então o povo que estava sem Torá viu uma grande luz. Lembra aquela luz que estava antes do dia 4 que estava no mundo? Que era o Mashiach, que era a Torá viva, verdadeira. Viu uma luz, quer dizer, viu a Torá vindo na terra. Aos que estavam assentados na região da sombra da morte. Quando você não tem Torá, você está nisso aqui, ó, sombra da morte. A luz raiou. Quando diz que a luz raiou, até o 17, desde então começou Yahushua a pregar e a dizer: arrependei-vos ou retornem, porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, ele teve que vir de lá para cá, e não vir daqui para lá, né? Ele não nasceu aqui embaixo, ele veio de cima, por isso que ele é o pão vivo que desceu do céu. E essa luz raiou, essa luz aqui que ele está falando aqui, ó. De acordo com Mateus 4, essa mensagem era a luz de Isaías 8, 23 e 9:1. Se olharmos Isaías 8, 20, veremos que a luz é a Torá. Ah, eu quero ler. Eu quero ler Isaías 8, 20. Que essa luz, no mesmo contexto, Isaías 8, 20. Vamos lá, 20. A Torá e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, a Torá e o testemunho da Torá, que é o Mashiach, é porque não há luz neles. Veja bem, essa mensagem era a luz que Yahushua pregava. Se olharmos 8:20 de Isaías, veremos que a luz é a Torá. Então, o que o Mashiach está fazendo no templo, nas sinagogas? Ensinando a Torá. Meu amigo, se você não entender isso, olha, é porque, infelizmente, ainda você está cego igual Shaul estava, Paulo. Mas se Yahushua fizer isso aqui, ó, nos seus olhos, você vive, chore de alegria e se humilhe na presença dele, porque você foi escolhido entre milhões de gente que estava na sombra da morte. Bendito é o nome de Yahweh. Ainda em Mateus 12, 17 e 21, da luz, essa mensagem é o quê? A Torá. Vou aqui, ó. É a Torá, como citada em Isaías 42, 1 a 4. Vamos ver Isaías 42, 1 a 4. Olha como é que Nazaré não estuda, cara. Aqui a gente não brinca no serviço, a gente come as escrituras, entendeu? Então você tem que comer. Isaías 42, vamos lá. Isaías
42. Por isso que é 7 anos que aprende. Você entendeu agora? Quando você vai entender tudo isso? Em um ano? Não vai. É em 7, olha lá. Ok? Isaías 42, 1 a 4. Vamos lá. 1 a 4. Eis que o meu servo. Opa! Quem está falando isso? Yahweh. Quem é o servo dele? Yahushua. A quem eu sustento? O meu eleito. O eleito. E os judeus falam que é Israel. Mas aqui está falando do Mashiach. Em quem se compraz a minha vida, a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. O Rua de Yahweh estava no Mashiach. Ele trará justiça aos gentios. Puxa vida, você aprendeu que justiça é a Torá. Então a Torá seria ensinada a quem? Aos gentios. Bendito é o nome de Yahweh. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Verdade, que é as escrituras, trará a justiça. Quer dizer, quando as pessoas cumprirem os mandamentos, vão ser justos. Não faltará. Através do Messias, tá? Da salvação do Mashiach. Não na letra da Torá. Da salvação do Mashiach que é a Torá viva. Não faltará. Deixa eu ver até aqui que versículo que é. 42, 1 a 4. 42, 1 a 4. Até o último. Não faltará, nem será quebrantado. Até que ponha na terra a justiça, até que a Torá seja colocada aqui, para ser seguida. E as ilhas aguardarão. Uau, 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 a sua Torá. Não. Eu tenho que pôr Isaías 42, 4 no hebraico. Isaías 42, 4 no hebraico. Vamos lá? Diga aleluia, aleluia. Louvado seja Yah, que aleluia significa louvado seja Yah. Isaías 42, 4. Bendito é o teu nome. O que o Mashiach estava fazendo nas ilhas, nos 4 cantos do Oriente Médio? Ensinando a Torá. Puxa, e as pessoas pensavam que eles estavam violando as escrituras do Pai. Olha que Inácio colocou na sua cabeça, meu irmão. Eu quero aqui. Ai, aqui. Eu vou traduzir para você aqui, ó. O letorator. Vamos traduzir aqui para você achar que eu não estou enrolando você. Entendeu? Se eu quisesse te enrolar, eu te enrolaria. Igual eu falei para o meu irmão, se eu quisesse, eu arrecadaria mais de 2 milhões de reais, 5 milhões, fácil. Eu tenho facilidade de trabalhar e pedir dinheiro e fazer, porque eu sou vendedor e tal. Mas é Yahweh que nos ajuda, então eu não quero dinheiro de ninguém. Ele queria pedir dinheiro para todo mundo para fazer aquele livro da Bat Uten, que é de 25 mil. Eu falei, não, a gente vai ter condições, Yahweh vai nos dar, e quando tiver que fazer isso, nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque nós estamos centrados, a gente não precisa de dinheiro, a gente só precisa de pessoas e famílias para agora juntar na nossa comunidade para que cresça logo um povo com gente, com ancião, com jovem, com mulher e pessoas unidas uns com os outros, ok? Vamos mostrar aqui, ó. Vou ler para você. Não ele falhará nem desanime até que estabelecer na terra a justiça, mishpat, e por sua lei. Leia o que é isso aqui? 84:51. Vamos ver aqui. Se o papai está falando alguma coisa errada, o titio Yahusef. Ai, o titio Yahusef só fala da Torá. O titio fanático, doido, né? O titio está seguindo coisa errada. Olha o que o titio está falando aqui, ó. Torá, irmãos. Isso é Torá. Note que o texto grego de Mateus 12:21 termina com a citação de Isaías 42:2, antes da frase a respeito da Torá. Entretanto, o manuscrito do Tulit, que é uma cópia do Novo Testamento, contém a citação completa. O manuscrito do Tulit colocou que o Mashiach estava ensinando a Torá, porque normalmente esse manuscrito em hebraico, eles remonta às originalidades das escrituras em hebraico, do Novo Testamento. Ninguém quer, porque todo mundo só acredita no grego. Só que nesse manuscrito contém a frase inteira, que é essa daqui, que eu mostrei para você, que tinha a Torá, ok? Dessa frase aqui, ó. Da Torá aqui, ó. Ele só coloca até o 2, entendeu? Não coloca até o 4, ok? Bendito é o teu nome, Yahweh. O manuscrito hebraico do Tulit contém a citação completa. Se nós diligentemente procurarmos no Tanakh, no Primeiro Testamento, a primeira aliança, iremos achar que a Torá é a sua palavra. Oh, coisa boa. Essa aqui é a Torá.
é a sua palavra. Isaías 2:3, Deuteronômio 17:19, 27:1-13, 27:26, 32:12, 32:45-46, 2 Crônicas 23:24, Neemias 8:9. Você vai ler isso nesse estudo quando você me pedir pelo e-mail, tá? Vai estar na descrição abaixo, projeto@verdadeiro9.com.br. E a Torá é a verdade. Salmo 119, 142, 151. Obviamente que a palavra da verdade que você sempre lê no Novo Testamento tem que ser obediência à Torá. Assim, a Torá é o quê? É o Evangelho. Olhe para minha cara, vou até virar o boné. Olha para minha cara. O Evangelho que você diz que aprendeu tinha Torá? Não. E agora? Você tem que aprender o Evangelho, as boas novas. As boas novas é o Messias ensinando as Escrituras para você de uma forma maravilhosa. Muitos cristãos apontarão as definições de Evangelho em 1 Coríntios 15, 1-4 e Romanos 11, 16. Em 1 Coríntios 1-4, Coríntios 15, 1-4, os cristãos, que são os que começaram lá com Inácio, dizendo que Paulo ensinou o Evangelho, ele ensinou a morte, funeral e ressurreição de acordo com as Escrituras. Opa! Que Escrituras? E Shaul cita aqui 1 Coríntios 15, 1-4 e Romanos 1, 16. Vou ter que demorar, estou preocupado. Se você quer aprender nossos estudos, tem gente que fala assim, olha, o CEF faz vídeo mais curto para que as pessoas aprendam. Irmão, se você não aprender com esses vídeos de 1 hora e meia, 30 minutos, você não vai aprender com ninguém. Sabe por quê? Porque isso é uma pérola que você está vendo. Pérola. Eu, quando comecei, eu via vídeos de 1 hora, 2 horas. Não, mas as pessoas não têm tempo, elas trabalham. Olha, você está no Egito, o primeiro mitzvah, mandamento, das 10 palavras, 10 mandamentos é: eu sou Yahweh que te tirei da terra do Egito. Não adianta você querer fazer restauração da Torá estando no Egito, tá bom? Porque o Criador tira você do Egito para levar para o Monte Sinai para dar a Torá. Então você tem que sair do Egito. Eu não estou preocupado para fazer videozinhos curtos, só para ter, para que eu seja um youtuber, que eu detesto e não sou, ok? Para que as pessoas gostem dos meus vídeos. Não, meus vídeos são aulas. São um oceano que você, quando a minha esposa tem um sonho de ir naquelas praias onde faz aqueles mergulhos, que vê aquelas coisas embaixo do mar, sabe? Que você põe a máscara, você não quer sair mais dali, de tão lindo que é. Quando você estuda a Torá, você não quer mais parar de Torá. Não se preocupe com a quantidade de minutos no vídeo. Divida ele em 2 ou 3 partes, estuda devagar, mas não pare de estudar. Esse evangelho que Paulo falou em 1 Coríntios 15, 1-4, vamos ver o que é? 1 Coríntios 15, Coríntios. Isso aqui é 1 Coríntios, será que é isso? 1 Coríntios. 1 Coríntios, eu posso 1 Coríntios 15. Vamos lá? 15, 1-4. Olha o que está falando aqui. Também, ele escrevendo lá para os coríntios na Grécia. Também vos notifico, irmãos, esses irmãos israelitas que estavam na Grécia, o evangelho que já vos tenho anunciado. Então é a Torá. Então, Shaul está ensinando a Torá lá na Grécia. Ponto. O qual também recebestes e no qual também permaneceis. Recebeu a Torá, fez um tinho e estão permanecendo na Torá. Pelo qual também sois salvos. Uau! Se o retiveres, tal como vos tem anunciado. Mas a Torá não salva, lógico que ela não salva, ela vai te mostrar a salvação, né? Porque você está falando que a placa ali, abismo, você vai para o abismo? Não, a Torá te mostra que você não pode ir para o abismo. Então a Torá, de certa forma, te conduz à salvação. Não é que ela te salva, ela te mostra a salvação, entendeu? Como vos tem anunciado, se não é que cresces em vão. Você está crendo em vão? Está falando para os gregos lá. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também eu recebi, que Mashiach morreu por nossos pecados. Segundo o quê? Segundo o quê? Escrituras. Ué, ele não estava falando
Coríntios nem existia esse livro, 1 Coríntios, foi ele que escreveu depois. Ele está falando isso aqui segundo o quê? O Tanar, o Primeiro Testamento. Então, que escrituras eram essas? Não havia ainda nada semelhante ao Novo Testamento. Que escrituras que Shaul estava pregando ali? Estava falando do Antigo Testamento, da Torá, irmão. Não tinha nada de Novo Testamento na época. Quando Shaul, Paulo, ensinou essas coisas de acordo com as escrituras, ensinou de acordo com o quê? O Primeiro Testamento Tanar. A morte, funeral e a ressurreição do Messias são prefigurados na Torá. Aí você fez o meu curso de discipulado de Gênesis a Deuteronômio? Não fez, não vai entender nada. Eu só tô vendo um vídeo e pulo, vou lá pô, também não vai entender nada. Você pega todos os vídeos de Gênesis e vai até todos os vídeos de Deuteronômio, ou você não entende nada. Os meus alunos que estão comigo, que vieram alguns aqui em casa, em Sukkot, que estão mais de um ano com a gente estudando a Torá, eles estão se deliciando, porque eles conheceram o Messias na Torá. Então faça lá no meu canal, em Gênesis, vídeo por vídeo, até chegar em Deuteronômio, que você vai conhecer o Messias lá atrás, não no Novo Testamento somente. A morte, o funeral e a ressurreição do Messias são prefigurados na Torá, tanto na vida de Yosef, José do Egito, quanto na cerimônia de Yom Kippurim e outros. Já falamos sobre isso. Em Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Elohim para salvar aqueles que acreditam. Uau, tá na King James, hein? Que obviamente se refere à Torá de Gênesis 15:16. Abraão creu e Yahweh atribuiu a ele justiça. Ele creu no Evangelho. Ele creu na palavra pura de Yahweh. Yahweh ensinando ele audivelmente, sem livro nenhum. E ele creu. Era um pagão, nem circuncidado era um gentil. Creu. Assim como você pode ser um gentil e crer. Tem um gentil que não é de origem israelita e tem um gentil que é de origem israelita. Não importa. Se você crê, o seu coração tirar aquela pele, lembra? E você circuncidar o coração, primeiro e depois a carne, e voltar às origens israelitas, você será salvo. Bendito é o nome de Yahweh. Yahweh está falando que quem não seguir a Torá não é salvo. Não, eu estou dizendo que quem segue a Torá conhece os buracos pela frente. Conhece os abismos. Sabe a diferença de direita e esquerda, de caminho errado e caminho certo. Não estou falando de política, não, de caminho. Sabe a diferença de que é matrimônio, de que é casamento patriarcal, sabe a diferença de Shabat, sabe a diferença de tudo ele sabe. Ele nunca mais fala que ele é cristão na vida quando ele conhece as escrituras. Ok? Aleluia. Agora, há pelo menos 3 outros evangelhos mencionados no Tanar, lá no Primeiro Testamento. Esses são as mensagens abaixo da lei. Então aqueles termos lá, debaixo da lei, sob a lei, abaixo da lei, obras da lei e anomia sem Torá. Então tudo que você vai entender lá sobre lei, abaixo da lei, sobre a lei, como eles não estavam lendo o Novo Evangelho, existia também lá atrás um significado para isso, que tudo não é Torá. Existia a palavra anomia, debaixo da lei, que nós vamos fazer um estudo sobre isso, que eu até já fiz estudo com pessoas no canal, né, principalmente lá do irmão Neemias, com os vídeos, que as pessoas sempre me pedem, cadê os vídeos e tal? Eu não sei, tem que perguntar lá para o irmão Neemias, porque eu fiz os vídeos com o maior carinho lá com ele, ajudando e tudo mais, independente das diferenças, e lá a gente falou sobre muitas coisas, entendeu? Então aqui nós estamos falando que existem 3 formas de você entender que tipo de lei, quando está escrito, é abaixo da lei, obras da lei e anomia, que é sem Torá. É um conceito lá de trás e não lá da frente. Se você entende isso, você vai saber que eles sabiam diferenciar lei rabínica, tradição humana, lei legalismo humano e anomia, que é totalmente sem a Torá. Eles sabiam, eles falavam. Só que no grego traduziu tudo como lei, que é debaixo da lei, sobre a lei e lei. E você não sabe, você mistura tudo. Você pensa que a Torá foi abolida no madeiro, a Torá que é maldição, a Torá que não está mais em validade hoje, foi apagado os escritos de transgressão, que a Torá não precisa mais. Você pensa que é a Torá. Mas quem é israelita e tinha o Antigo Testamento em mãos, como Shaul ensinando aqui aos Coríntios, sabia que não era a Torá. Bendito é o nome de Yahweh. Então, meus irmãos, a Torá é a luz,
Provérbios 6:23. A Torá é a palavra de Yah. Isaías 2:3. Todarabá Yahweh. A Torá é a verdade. Salmo 119, 142, 151. A Torá é o caminho da fidelidade. Salmo 119, 29 a 30. A Torá é o Evangelho. Em Colossenses 1:15, Salmo 119, 142, 151. E os cristãos, o quê? Têm um espírito diferente. Em 2 Coríntios 11:4. Os cristãos inacianos. Por quê? Porque eles foram abolidos. Eles foram tirados da Torá. Infelizmente, quem está na Torá está indo por uma estrada. Eu nunca me esqueço que eu fiz uma obra missionária na Paraíba e eu voltei de carro para São Paulo. Foi 4 dias de viagem. Eu peguei uma estrada em Minas, eu esqueci o nome daquela estrada. Eu pensei que tinha caído bombas ali, porque é a pior estrada que existe no Brasil. Tinha até carros queimados nessa estrada, nos cantos. Caiu ali, não é buraco, é cratera que cai o carro pela metade, no chão, assim. É sério, não estou brincando. E eu com meus filhos e minha esposa no carro. Sabe o que aconteceu? Eu estava a 10 por hora, desviando dessa estrada. De repente, me passa um ônibus, uma aviação de Minas Gerais. No acostamento, e sentou o pau. Sou estradeiro, 15 anos dirigindo. Falei, esse cara conhece tudo aqui. Eu peguei o meu carro e fui atrás dele. Ele sabia todos os buracos da estrada. E aí minha esposa falou assim, meu criador, como é que esse cara... Eu falei, esse cara é motorista, é gente... tem conhecimento, o cara não é burro não, o cara é caminhão, o cara é motorista de ônibus, tá ali fazendo essa linha todos os dias. Irmãos, eu fui atrás dele e ele desviava dos buracos assim, e sabia onde que tinha um por um buraco. Eu lembro, porque quando eu dirigia na Via Dutra, até quase Rio de Janeiro, eu sabia todos os buracos, eu sabia todas as ondulações, eu sabia tudo que tinha na Dutra. Eu podia dirigir de olho fechado, você tá ali direto. Então, quando você está no caminho da Torá, você vai nela, vira para cá, não, vira para cá, vira para cá, vira para cá. E eu cheguei até o final. Eu passei o cara, eu quase parei o carro para dar alguma coisa para ele, um dinheiro, alguma coisa, um café, sei lá. E eu agradeci ele deu um sinal assim, eu falei assim, esse cara comanda. Quem segue a Torá não cai em buracos. Bendito é o nome de Yahweh. Aleluia! Vamos parar por aqui, que já está muito tarde. Aleluia, bendito é o nome de Yahweh. Essa é a parte 4. Acredito que amanhã à noite eu termino, depois do Shabbat, esse estudo maravilhoso, relacionamento com a cristandade. E eu agradeço a Yahweh por ele ter salvado a gente, ensinado pra gente o caminho da Torá, o Mashiach, Yahushua, a Torá viva. Reflita sobre tudo isso, tá bom? Reflita aí. Não engole seco. Fala, vou estudar isso aqui só por estudar, porque ele tá falando. Mastiga, rumina. A Torá é uma delícia. Se você não está seguindo a Torá, quantos buracos você caiu e quantos ainda você vai cair? Sabe por quê? Porque você não conhece a estrada. Não conhece o casamento verdadeiro que foi dado no Monte Sinai com Yahweh e o povo de Israel. Que o contrato de casamento foi a Torá. E aí ele aspergiu o sangue no rolo da Torá, ali atrás não dá para pegar, e no povo. A Torá foi aspergida no povo, o sangue ia cobrir o povo, o Mashiach, e o sangue foi jogado no rolo da Torá, porque a Torá sangraria. Quem é que sangrou? Yahushua HaMashiach, o soberano Yah. Bom Shabbat amanhã. Descanse. Desligue toda essa porcaria de celular, computador, telefone, tudo. Feche o portão. Não deixe ninguém ligar na sua casa. Vendedor, manda para bem longe. Se tranque. Descanse com seus irmãos. Estude a Torá.
e aprenda. Amanhã é dia de estar no descanso. Simboliza o 7º ano do descanso que nós teremos com Yahweh. E depois, no 7º ano, haverá, depois do 7º, o Olam Rabá. A mãe representa o Olam Rabá, o mundo vindouro. Que Yahweh te abençoe e te guarde nessa noite, com essa farda. Que eu quero que você seja um guerreiro e não um frouxo. Shalom.